Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai ver a resolução do teste 2, semestre 2021.2 de probabilidade estatística. Esse teste, o único assunto dele são distribuições discretas. Aí vamos lá, começando na questão 1, ela vale 1,5 ponto. Vocês vão ver que é uma questão bem similar a uma questão do roteiro de vocês. Então, uma empresa que fornece computadores pelo correio tem 6 linhas telefônicas. Seja X o número de linhas em uso em determinado horário. Suponha que a função massa de probabilidade do X, a FMP, seja conforme a tabela. Aí a gente tem X é o número de linhas, então pode ter nenhuma linha em uso, uma linha em uso, duas até 6 linhas em uso. E aqui a gente tem a distribuição de probabilidades aqui na tabelinha. Qual é a probabilidade de pelo menos 3 linhas não estarem em uso? A gente tem várias formas de resolver. Uma forma para a gente responder essa pergunta, né? A probabilidade de 3 linhas não estarem em uso, a gente tem que fazer a relação entre não estar em uso e x, sendo que x é o número de linhas em uso. Mas aí a gente vê, eu não sei por que eu botei esse traço aqui, né? 3 linhas. X é o número em uso, tem 6 no total, então eu vou definir h de x ou y, como vocês quiserem, como número de linhas que não estão em uso, não estão em uso. Como são 6 linhas no total, x determina o número de usos, a gente vai ter 6 menos x que não vão estar em uso, certo? Então, h de x é isso, e aí é pelo menos, né? Então, é maior ou igual a 3. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade de h de x não estar em uso maior ou igual a 3? Quem quisesse podia botar na tabela aqui também o y, né? Os valores possíveis de y. Y, aí 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Certo? Mas aí vamos ver a probabilidade de h de x, só que h de x é 6 menos x, maior ou igual a 3. Então, isso é equivalente a probabilidade, ó, vou passar esse cara para cá e esse para cá. De x menor ou igual que 6 menos 3, e 3. Então, a probabilidade de x menor ou igual a 3 vai ser igual a x, né? Então, aí a gente vai pegar essas probabilidades aqui. 0,09 mais 0,11 mais 0,15 mais 0,23. Certo? Ou se vocês davam no mesmo, se vocês fizessem daquele outro jeito que eu disse, que é pelo menos 3 em y, né? Então, corresponderia a 3, 4, 5 ou 6 não em uso. Aí falta só a gente somar para ver se tem a resposta está batendo lá no gabarito. Calculadora. 0,09 mais 0,11 mais 0,15 mais 0,25. Não está batendo. Opa, não está batendo porque é 0,23. Não está batendo porque eu copiei errado. Pronto, então 0,58, vocês estão vendo aí? Deu certo. Está batendo com o gabarito. Então, essa era uma questão. Ela tem realmente essa questão da gente ter que pensar não em uso com relação a em uso. Mas tirando isso, vocês podiam também fazer pela tabela, quando eu mostrei, e ela estava lá no roteiro, bem igualzinha a essa mesmo. Acho que só o que eu mudei foi do 3 para o 4, para variar de uma prova para outra. Questão 2 agora. Cada vez que um componente é testado, o teste resulta em sucesso ou falha. Suponha que o componente seja testado repetidamente até que ocorra sucesso em 6 tentativas consecutivas. Eu vou até botar um negrito nesse consecutivas para ficar mais
marcante para vocês, seja y o número de tentativas necessárias para atingir esse objetivo. Indique o suporte de y. Então, y é o número de tentativas até 6 sucessos consecutivos. Aí, vamos lá, né? Será que faz tanta diferença? Se fosse até 6 sucessos, de todo jeito, o suporte, o suporte não ia variar. Mas aí, vamos lá. Se eu preciso pelo menos 6 sucessos, vou dar um exemplo aqui. Um sucesso, uma falha, sucesso, sucesso, sucesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi suficiente? Não, não foi suficiente. Porque eu tenho quantos sucessos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de 6 consecutivos. Se eu botasse mais um sucesso aqui, ia ser suficiente para parar? Ainda não, porque esse sucesso aqui não conta, né? Deixa eu contabilizar de novo. Tem que ser consecutivo. 4, 5. Eu teria que ter um outro sucesso para eu parar meu experimento. Mas isso não importa, porque quando a gente vai no suporte, a gente vai do menor valor possível daí em diante. Então, o menor valor possível é se sair todos os 6 sucessos de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou nem marcar mais esse consecutivo aqui em negrito, porque não é tão relevante assim. Então, no mínimo, o y é 6. Aí eu poderia ter, por exemplo, uma falha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, nesse caso, o y ia ser 7. 7 tentativas. Uma falha, mais os 6 sucessos. Ou duas falhas e tantos sucessos, e assim sucessivamente. Então, pode ser que a gente fique infinitas vezes. Então, a resposta está aqui. 6, 7, 8. E daí assim em diante. Uma questão bem simplesinha. Acho que não tem erro essa, né? Essa questão do suporte vale 1,5 ponto. Isso a gente faz bem rapidinho. Na verdade, eu adaptei da questão do Devore, e o Devore pedia para calcular a probabilidade, né? Ela é um pouquinho mais complicada do que essa. Aí vamos para a questão 3 agora. Considere o seguinte enunciado para responder as próximas duas. Então, Ronaldo, agora eu vou pegar no pé dele. A prova está com 6 questões, mas essa daqui tem o A e B, que são muito parecidos, certo? Então, na verdade, eu considero 5 questões. Uma empresa vende concreto em lotes de 5 metros cúbicos. A função massa de probabilidade de X, o número, então X é o número de metros cúbicos vendidos, em um único pedido de concreto dessa empresa, é mostrada a seguinte. Então, X é o número de metros cúbicos, a gente tem a probabilidade, como vende de 5 em 5, 5, 10, 20, 25 e 30 são os valores possíveis para X. Olha, isso que interessante. Eu podia ter pedido suporte aqui nessa, né? Eu podia transformar em 3 itens e primeiro pedir o suporte. Mas aí não ia ter graça, né? Se depois eu desse a função massa de probabilidade e pedir o suporte antes. Qual é o valor esperado de x? É uma questão bem simples, a aplicação direta, certo, da definição. O valor esperado de x, ou a média, né? A média de x ou o valor esperado de x. Vai ser todos os valores possíveis de x, eu vou botar xi, ponderados pela probabilidade de xi. E os xi estão aqui, né? x1, x2, x3, x4 e x5. São 5 valores de xi. Vou botar assim para todo xi. E ponderado pela sua probabilidade. Então, a gente vai ter o primeiro valor possível, 10, ponderado por 0,16, que é a probabilidade de 10, mais 15 com probabilidade de 0,19, mais 20 com probabilidade de 0,29, mais 25 com probabilidade de 0,19 e, por último, mais 30 com probabilidade de 0,17. Só jogar na calculadora agora. Teste eu peguei leve com vocês. Tô achando muito fácil. Vezes 0,16 mais 15 vezes 0,19 mais 20 vezes 0,29 mais 25 vezes 0,19 mais 30 vezes 0,17. Aí vocês vão ver a média, olha só. A gente tem que virar a expressão certinha. E a média 20,1. Então, 20,1
Tá batendo aqui com o gabarito. Aí vamos para o item B. Deixa eu só anotar, né, para não me esquecer. Eu não vou esquecer mais não, mas o valor esperado de x é 20,1. Existe um custo fixo para entregar o concreto. O lucro y em reais para um pedido específico pode ser descrito por... Olha só, eu poderia ter botado uma vírgulazinha aqui. Para um pedido específico, vírgula. Tem ou não tem? Vou deixar sem. O lucro y em reais para um pedido específico pode ser descrito como y igual a... Eita, eu peguei preto agora. 98x menos 106. Então, o custo fixo R$ 106. Qual é, aí a pergunta, qual é o lucro esperado com o pedido específico? Então, a gente quer o valor esperado de y. Vejam como essa é facinha. É uma função linear. Nem botei uma função que o lucro não podia ser abaixo de zero. Nesse caso, o lucro pode ser negativo, né? Só o estoque que não pode ser negativo. A pessoa pode tomar prejuízo sim. Então, a gente vai ter função linear. Tudo que está multiplicando sai. Tudo que está somando ou diminuindo sai da esperança, do operador esperança. Então, aí a gente precisa usar só aqui quanto a gente já calculou, que é 20,1 no item anterior, menos 106. Noventa e oito vezes 20,1 menos 106. Olha só, um belo lucro esperado. 1.863,8. Com pedido só, hein? Eu boto esses valores aqui, eles vão alterando de uma prova para outra, né? E às vezes acaba acontecendo de ficar o valor tão alto. Mas tá bom. O pedido é esse. A gente também não sabe quantos pedidos a empresa tem em média, nem o custo fixo dela. Mas aí terminou essa questão, né? De valor esperado e valor esperado da função também, uma aplicação tradicional que a gente já tem das nossas transformações lineares. Agora a questão 5, está valendo 2 pontos. O número de falhas na superfície de painéis de plástico usados no interior de automóveis tem uma distribuição de Poisson com uma média de 0,06 falhas por metro quadrado de painel de plástico. Considere que o interior de um automóvel tem 2,4 metros quadrados de painel de plástico. Qual a probabilidade de haver pelo menos uma falha no interior de um automóvel selecionado ao acaso? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que primeiro pensar, né? O que é que varia? Então, nesse caso daqui, a cada automóvel que eu olhar, eu vou pegar o interior dele e vou ver se tem falha ou não. Esse número de falhas que vai variar de um automóvel para o outro. Então, é isso que eu vou definir como minha variável aleatória. Meu x vai ser o número de falhas. E aí a gente pensa no x para responder a pergunta, certo? Qual é a probabilidade de haver pelo menos uma falha? Então, o número de falhas no interior de um automóvel. Assim, tendo definido x, a gente sabe que a pergunta vai ser qual é a probabilidade de x ser pelo menos uma falha, maior ou igual a 1. Certo? Então, essa é a nossa pergunta. X, a gente sabe que falhas tem distribuição de Poisson. Distribuição de Poisson possui um parâmetro, que é o lambda, que é o número médio de falhas naquela área de oportunidade que a gente está analisando. Então, como a gente está analisando um interior de automóvel, qual é a que área isso corresponde a, estava aqui dizendo no enunciado, 2,4 metros quadrados. Então, é só isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer esse tipo de questão, é adaptar o número médio à área que a gente está analisando. Então, nosso lambda, nesse caso, para o interior do automóvel, vai ser 0,06 falhas por metro quadrado, mas como eu estou analisando 2,4, eu vou multiplicar. O número médio do interior vai ser proporcional ao número médio por metros quadrados, a área do interior do automóvel, certo? Então, pronto. Basicamente, a gente já terminou. Lembrando que a distribuição de Poisson, o suporte dela, deixa eu fazer em verde aqui, vai de 0
a infinito, certo? De 1 em 1. Até infinito. Como eu quero P de x maior ou igual a 1, a gente teria que fazer, né? P de 1 mais P de 2 mais P de 3 até infinito. Se a gente fizer na mão, a gente não vai precisar ir até infinito, que uma hora essa probabilidade vai praticamente zerar e a gente sabe que daí em diante continua zero. Mas, mesmo assim, eu teria que fazer o P de 1, o P de 2, pelo menos até o P de 3 eu acho que não convergiria para zero. Não convergiria para zero ainda. Aí a gente vai usar o nosso velho truque do complementar. A gente vai fazer 1 menos a probabilidade do complementar de x maior ou igual a 1, que é x menor do que 1. O que é que ficou no x menor que 1? Ficou só o zero. Então vai ser 1 menos o p de zero. Lembrando que para distribuição Poisson, a probabilidade de x é a menos lambda, lambda elevado a x sobre o x fatorial. Então, vamos só jogar o x0 aqui nessa expressão, x0 nessa expressão e lambda 0,06 vezes 2,4. Então, a gente vai ter 1 menos E a menos lambda, lambda elevado a x, que é 0, sobre 0 fatorial. Aí, por convenção, 0 fatorial é 1, qualquer número elevado a 0 é 1. A nossa resposta aqui vai ficar 1 menos E a menos 0,06 vezes 2,4. 4 aqui, vai ficar 24. Aí vamos olhar na calculadora. 1 menos exponencial de menos 0,06 vezes 2,4. Aí a gente vai ter nossa resposta aqui, olha só, já é a nossa probabilidade, 0,134. Arredondando para 3 casas. E está batendo com a nossa resposta. Então, é uma questão assim clássica de probabilidade de Poisson. E aí, por último, questão 6. Um auditor fiscal extraiu uma amostra aleatória de 12 contratos feitos por uma fundação sem fins lucrativos. Suponha que as informações estatísticas desse segmento mostram que 24% dos contratos apresentam erros, e que os erros entre os contratos sejam independentes. Determine a probabilidade de menos de 1/6 dos contratos apresentarem erros. Então, primeiro, né, na pergunta, na probabilidade que a gente estava analisando, a gente colocou como apresentarem erros. E aí a gente vai pensar, cada 12 contratos que ele pega, quantos vão apresentar erros? E aí a gente vai calcular 1/6 desses 12. Então, para a gente começar pensando o que varia, é o número de contratos que apresentam erro, em 12. Então, esse vai ser o meu X, o número de contratos com erros em 12. E aí a gente já sabe a probabilidade de um contrato específico. Então, tenho 12 tentativas, um contrato específico apresentar erros está sendo dado constante, vou chamar de erro, certo? Igual a 0,24. E a gente tem independência. Então, probabilidade de sucesso, no caso, ter erro constante, e um independente do outro, x vai ter distribuição binomial. Com dois parâmetros, o tamanho da amostra, quantos são analisados, que são os 12, os números de tentativas, e a probabilidade, o P, que é a probabilidade de sucesso, definir como sendo erro, então 0,24. Essa é a minha variável aleatória. E vamos para a pergunta, né? Às vezes eu gosto de ver qual é a distribuição, às vezes eu gosto de primeiro botar a pergunta. Mas sempre a gente tem que partir da pergunta para pensar no X. A pergunta é, qual é a probabilidade de menos de 1/6, então, menos de 1/6 dos contratos com erros, apresentarem erros. Então, veja só, quanto equivale 1/6 de 12? Então, a gente quer a probabilidade de x ser menor do que 1/6 dos 12 analisados. Vai ser igual a probabilidade de x, ó, porque menos não é menor igual, é menos. Eu botei o menos aqui. 1/6 dos 12. Então, x menor do que 2, seria igual. Tranquilo?
Aí acabou, né, nossa análise. Transformei um sexto em número, já tenho a binomial. Então, agora, como é menor, eu não vou incluir o 2, eu vou ficar com o P de 0 mais o P de 1. Lembrando, né, que a binomial, o x pode ir de 0 a 12. Aí, distribuição binomial, deixa eu anotar em verde aqui. P de x da binomial é nx a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. N12, né? Então, vamos calcular o P de 0. 12, aí nesse caso o x é 0, 12, 0 a 0. P é 0,24 elevado a x, 0. Aí, 1 menos 0,24 é 0,76 elevado a 12. Mas, isso foi o P de 0. Agora vamos para o P de 1. 12. 12, 1 a 1. 0,24 elevado a 1. 1 menos 0,24 elevado a 11, né? Que é 12 menos 1. Aí a gente fica, né? 12, 0 a 0. Vocês vão ver que é 1. 12, 1 a 1 é 12, se vocês fizerem as contas. Esse daqui vai para 1 também. Então, a gente ficou, só para a gente terminar com nossas contas, né? 1 menos 0,24, que é 0,76. Então, 0,76 elevado a 12, mais 12, pegando esse 12 aqui, ó, mais 12, vezes 0,24, vezes, aí aquele 0,76 elevado a 11. E aí a gente vai ter nossa resposta, ó, 0,1778, 0,178. E tá batendo aqui, tranquilo? Então, essa era uma questão de binomial. Não é tão direta assim, por quê? O que é que mudou um pouquinho, né? Foi a pimentinha da questão. É esse um sexto, que a gente tem que pensar que é um sexto de 12 para converter. Mas, tirando isso, uma questão clássica de binomial, certo? Então, foi isso, pessoal. Essas eram as 6 questões do teste. Realmente só tinha um pouquinho mais de desafio, na minha opinião, né? Agora na última de binomial, mas as outras 5 estavam bem tranquilas, bem fáceis de... Bem assim, na parte de fácil para médio do que a gente aprendeu, certo? Talvez médio seja binomial. É, tudo assim, eu quis fazer um teste que fosse realmente um pouquinho mais tranquilo, nível um pouquinho abaixo da prova. E é isso, espero que vocês tenham ido bem. Qualquer coisa a gente vê na nossa aula de segunda da semana que vem.